Então, boa tarde a todos no nosso encontro. Antes da Miguel, do seu trabalho, eu vou... Primeiramente, nós vamos passar os nossos recados, porque a gente deixa para o final e acabamos esquecendo, né? Então, para mim aqui hoje, o mais importante, né, é o nosso brechó, que vai acontecer dia 6 de setembro. Vai ser um brechó beneficente mesmo. Toda a arrecadação dele vai ser em benefício de uma menina que ela tem um problema de escoliose juvenil. Tá? É uma situação bem grave, bem delicada, ela precisa de cirurgia, a família bem carente, então chegou até nós essa situação, então resolvemos ajudá-los dessa forma. A forma que a gente pode ajudar, né, é fazendo esse brechó, toda a arrecadação dele para a família, né? Depois nós temos, então, a campanha do nosso Instagram, de seguidores, né? A gente tem que atingir 1.000 seguidores para que a gente possa até realizar, uma das coisas, realizar o nosso Evangelho no Lar, que é feito, né, nos dias ali, eu já vou dizer que é na segunda, agora é feito pelo Facebook, que é na segunda, às 8h30, e na quarta, na sexta e no domingo é às 8 horas. Então, agora tudo é pelo Facebook. Tá? E nossas campanhas, tem a revista digital, que ela está no site do harmonialuz.com.br, e as nossas campanhas normais ali, que é dos lacres, das tampinhas, e está aberto também a inscrição para o estudo do ESG, no nosso grupo, né, de estudo, para quem quer conhecer a doutrina lá desde o seu início. Tá? Então, estamos aguardando as inscrições para que a gente possa iniciar esse trabalho, que será no sábado, das 14h30 às 15h30. Tá? Então, quem estiver interessado, quem tiver, conhecer alguém que queira participar desse estudo, que encaminhe para casa. Conversar com nós, que a gente vai fazer as inscrições, ok? Eu acho que os recados eram esses. Para a gente, então, para nós ficarmos assim, mais ligados ao plano espiritual, ao nosso trabalho, eu vou ler uma pequena mensagem de Joana de Ângeles, que diz assim, ó: jamais desejando para o seu próximo o que não gostaria de experimentar, assumem-se compromissos de prosperidade, sem prejuízo de natureza alguma para si ou para os outros. Então, quer dizer, vamos fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós. Né? Então, esse é um dos primeiros mandamentos. Então, é isso. Né? Faz oração. Faço a oração. Tá? Então, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar nossos olhos, vamos relaxar, vamos trazer o nosso pensamento aqui e agora, agradecendo a Deus por estarmos aqui. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, por ter deixado os seus ensinamentos nos auxiliando na nossa caminhada. Agradecer também aos amigos espirituais, protetores da casa, que já estavam nos aguardando, prepararam o ambiente e aqui já estamos sendo atendidos nas nossas necessidades, nas nossas rogativas, que possam cada um estar recebendo aquilo que veio buscar. Então, agradecidos por tudo isso, damos por aberto o nosso trabalho, sempre desejando que a paz esteja com todos. E que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo já acho que me conhece. Eu sou Miguel. Os nossos amigos internautas também, né, que vão nos escutar, nos assistir. Falarmos sobre espiritismo, pensarmos sobre espiritismo e sentirmos sobre o espiritismo, o que é muito bom, é consolador, é digno de termos gratidão ao sentirmos já nos nossos corações, sôfregos que sejam, diante das dificuldades,
um pouco mais de tranquilidade. Eu pensava que enquanto a Joana fazia a prece, começam a vir as inspirações que a gente vai tentando, não é, transformar em palavras para colaborar com a cultura espírita que tanto benefício faz para a gente todos os dias, mesmo que nós não percebamos. Eu vou falar sobre ciúmes, é o tema da palestra, né? Parece algo muito psicológico, né? Algo da psiquiatria, mas as religiões também abordaram esse sentimento, os ciúmes, que todos nós em algum momento sentimos de alguma maneira. De pessoa para pessoa, de situação, de vida e até de tempo, né? Tempo de saúde, enfim. Pode ser muito próximo da inveja, muito próximo do orgulho, abordado pela filosofia, né, por muitos filósofos em todos os tempos, e também por Allan Kardec, né, orientado pelos espíritos, não poderia ficar de fora este sentimento. Então, para falar sobre esse sentimento, nós precisamos contextualizar isso dentro da doutrina espírita. Joana de Ângeles também aborda esse sentimento. Mas o que me veio enquanto a Joana falava aqui, a nossa, né, a irmã, que nós estamos naquele mesmo barco que Jesus estava com os apóstolos, apavorados com a tempestade, e Jesus dormia no fundo da barca porque estava cansado e confiava em Deus e na tempestade, que tinha uma razão, e confiava também, né, nos desígnios de Deus. Nós não podemos controlar a vida, a morte, o tempo, e é claro que é uma metáfora, né, uma comparação, é um exemplo. Ou seja, o mínimo de tranquilidade que nós conseguirmos ter nessa época conturbada de fim dos tempos é também uma bênção do Espiritismo, da compreensão de que nós temos que a vontade de Deus é soberana a tudo. Soberana aos nossos desejos, sábia e amorosa, mesmo que nós sejamos ainda os trabalhadores da última hora. E o trabalhador da última hora, né, que chegou no final da tarde, nem sempre, né, é o mais dedicado, o mais disciplinado. E até esse, né, na parábola dos talentos e outros tantos, não é? Jesus fez muitas comparações de irmão para irmão, para nos dar, então, a certeza de que este sentimento ainda chamado ciúmes é oriundo das nossas razões primitivas de sobrevivência. Não falo aqui de culpa, mas de responsabilidade e de compreensão sobre si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E o ciúmes sempre vai nos fazer sofrer de alguma forma. É inevitável e difícil ter o controle desse sentimento, mesmo que sejamos sumidades, ou seja, sejamos santificados, né, pela, entre aspas, né, pelo intelecto, né, falemos a língua dos homens e dos anjos, mas não tenhamos ainda o amor, que é o contrário desse sentimento de ciúmes. Tem ciúmes de religiões também, tem ciúmes de políticos, tem ciúmes de poder, então não é só homem e mulher ou de gênero que a gente vai falar. Só que à medida que nós vamos vivendo, e a vida é o agora, não existe morte, deixaremos a nossa história, as nossas memórias, muita gente celebra, né, quem viveu bem, que deixou algum legado, que a pessoa está viva na memória daquele legado. Ah, tudo bem, né, que legal, que as pessoas lembrem bem da gente, façam orações, mas a gente vai estar vivo em algum lugar, no outro plano que seja. Então eu disse isso para um amigo, né, que é consagrado como artista, que estava sensibilizado pelo desencarne de um outro amigo, e disse, as pessoas nos esquecem, nossa vida é nossa obra, né? Claro que a gente fica ali conversando sobre isso, não dá para ser espírita chato, né, que fica consolando, falando na dor, que a pessoa não vai sentir nada, porque não acredita, não teve ainda o seu amadurecimento, mas o nosso legado é o agora. Né? Eu não quero viver das minhas memórias, eu nem lembro o que eu fiz aos 20 anos de idade, não lembro nem a senha do meu Pix, que eu esqueci agora há pouco. Né? Então, né, nós somos o agora, a consciência do agora. O que nós somos, o que nós pensamos, e isso é eterno. E nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, mesmo que uns mais rápidos, outros mais lentos, uns com mais problemas, outros com menos problemas.
E então, neste processo, já que nós estamos voltados a compreender um pouco melhor o véu da imortalidade da alma, que já nos foi retirado, a catarata, né, da imortalidade da alma, já nos retirada dos olhos, vamos entendendo a grandiosidade, a grandeza de Deus. E aí entenderemos que os ciúmes não fazem nenhum sentido. Né? O ciúmes está enraizado num sentimento de injustiça que alguém possa ter, achando-se vítima de alguma coisa. Né? E aí, nós, na nossa infantilidade, pensamos que nossos irmãos receberam mais do que nós, o que os nossos pais amam mais o outro irmão. A parábola do filho pródigo. Né? Eu não vou explicar toda ela, né? Mas a gente lembra, né, que um filho abandonou o pai, pegou a grana e se mandou pelo mundo, gastou tudo, né, em bets, postando no Campeonato Brasileiro. Não tinha Campeonato Brasileiro, né? Mas gastou tudo lá no Coliseu e, sei lá, gastou. Voltou arrependido, pediu para o pai, mesmo que fosse para cuidar dos porcos, né? E o pai abraçou e recebeu. E o irmão, que não abandonou, morreu de escuta, mas e eu? Que não te abandonei? Ciúmes, né? Ciúmes, achando que o pai não tinha coração para os dois. Né? Caim e Abel, a clássica história, né? Do ciúmes, do irmão que matou outro irmão. As religiões do tempo de Jesus também, por que Jesus foi crucificado? Porque ele falava de um Deus que os outros não acreditavam, e eles estavam perdendo poder, portanto, né, perdendo força religiosa, precisavam, né, eliminar aquele ser, porque se eles não tivessem crucificado Jesus, eles iam continuar com o poder deles. Né? Nós vemos aí hoje, né, no Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do evangelho, ou seja, pátria do evangelho significa não a pátria do espiritismo, mas da tolerância religiosa, onde várias vertentes do cristianismo se desenvolvem, nem todas corretamente, mas não nos cabe julgar, mas com a abundância da espiritualidade, da necessidade do povo, com tolerância, né? Com amor. Aqueles que são ingênuos, né, e seguem falsos profetas, e mesmo assim serão recompensados pela fé, porque não é a sua ingenuidade que vai os levar aos castigos, né? O falso profeta que vai ser castigado. Quem ama a Deus, quem compreende Jesus Cristo, não precisa somente ser espírita. E aí, deixei a água aqui de propósito, mas ainda não está na hora de tomar uma água. A garganta coça um pouco, desculpe. É inverno, né? Nesse contexto, compreendendo a grandeza de Deus, tem um livro psicografado por Chico Xavier, que se chama Caminho da Luz. E nesse livro, Emmanuel explica um pouco melhor a Gênese, que Allan Kardec também colocou num livro inteiro, diferente da Gênese bíblica, que em 7 dias, né, são simbologias, mas que cada átomo, cada movimento tem a vibração de Deus e que se tornará numa consciência perfeita. Então nós já fomos átomos, depois nos agrupamos em moléculas, depois formamos organismos, chegamos à consciência. Hoje, encarnados, depois de milhares e milhares e milhares de desenvolvimento em vários locais do universo, não só na Terra, nós pensamos, sentimos, existimos, temos livre-arbítrio, já tivemos oportunidade de acertar e de errar em outras vidas, reencarnamos, já estamos em expiação. Isso não é pouco, não. E achar, portanto, que a justiça divina privilegia um a outro porque falta, né, a riqueza para todos, é a origem do nosso ciúmes. Achar que nós seremos, né, vítima da escassez, porque senão há uma visão apocalíptica hoje em dia de que o céu é só para alguns, só para quem bajular lá Deus, né, e puxar, né, para si a brasa para o seu assado, e o resto vai ficar purgando no inferno eterno. É uma narrativa injusta, na verdade, né? Então, tanto quanto a liberdade, quanto as escravidões que nós construímos para nós mesmos, de acordo com as nossas próprias obras, elas são frutos da lei de progresso e estão subordinadas à justiça divina. Quando a gente fala em energias, né, a gente compreende muito
muito relativamente, porque é difícil mesmo imaginar, se nós não temos evidência e muito pouca gente enxerga as energias, tem algumas representações gráficas, né, mas nada que a gente consiga facilmente descrever. Normalmente quem fecha os olhos consegue imaginar assim as cores se misturando, enfim, a energia como um todo, né, não como uma eletricidade, mas algo um pouquinho mais amplo, como um arco-íris, né? Obrigado pela intuição do arco-íris, né? Eu agradeço a memória que me traz a essa lembrança no sentido de movimentos dessas cores. E a gente vê, por exemplo, quando se forma um arco-íris, né? No prisma que passa, o que acontece quando você bem facilmente passa a luz do sol numa gota d'água, e a luz que é branca, onde tem todas as cores, ela se transforma naquele arco-íris, né? Cada um numa linha, né? Então ali o arco-íris tá limpo, né? Tá bonito, ou seja, aquilo seria uma energia pura, como se fosse a nossa energia sem erros, sem problemas, sem karma, né? Porque o karma que significa sem responsabilidade mal resolvida, sem nós, né? O que acontece com a nossa energia quando nós pensamos mal, quando nós sentimos mal, quando nós sentimos ciúmes? É por isso que eu quero tratar dos ciúmes. Esse arco-íris, ele enegrece, ele mistura as cores, ele fica opaco, como se fossem linhas, trazendo agora para a lã, todas elas enosadas, todas elas, né, encarunchadas. O que acontece quando a lã está enosada, quando aquela sujeira se enrosca? Atrai mais sujeira. Né? E aquilo vai se transformando em doença, que vem para o nosso corpo físico, e nós aqui, né, que não conseguimos mudar o pensamento e o sentimento, adoecemos porque o nosso coração não aprendeu ainda a amar incondicionalmente. Perdoar infinitamente, como disse Jesus, o que nos torna leves. Essa é uma questão de inteligência espiritual. É uma questão de autoconhecimento, é uma questão de escolha. Claro que nós vamos ter que passar por dificuldades, por portas estreitas, para que a gente possa ter esse exercício de expansão. Eu não posso me transformar num grande maestro se eu não exercitar o meu instrumento. Posso ter na mente a música, mas se eu não tocar o piano, né, eu não vou exercitar meus dedos e eu não vou expandir essa música, eu não vou encontrar novas melodias. Então o universo é assim. A nossa energia está na nascente de Deus, criada como esse arco-íris, na perfeição da natureza. O arco-íris perfeito passa pela gota d'água e se transforma naquela beleza. Mas o arco-íris doentio, porque nós não deixamos de ser luz, se transforma na luz contaminada pelo trovão, pela sombra, pela nuvem escura. E mesmo assim, depois disso, né, o arco-íris ainda volta a aparecer, porque o nosso objetivo é nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. É nos tornarmos felizes. E para sermos felizes, nós temos que desfazer esses nós, esses coágulos, né, desenliar a nossa energia para que flua, né? Para que, como se fosse um cano entupido, de um lugar para outro, a energia, o fluxo da vida. Mas se eu soubesse disso, eu não tinha errado. Se eu soubesse disso, eu não teria ciúmes, porque, né, não cometeria um assassinato da esposa que me deixou, o que acontece bastante hoje em dia é isso, né? Os homens não aceitam, né, que as mulheres têm direito de viver a vida delas longe da toxicidade do machismo, né, primitivo, ou, né, não teria discutido com a sociedade e roubado do outro, achando que eu trabalho mais do que ele, que tem mais talento que eu. Fiquei com ciúmes, né, do talento do sócio, roubei, matei, fiquei com a esposa, né? Isso tudo nós fizemos em várias vidas. A gente acha que não, porque a bênção da memória nos dá, né, o benefício de esquecermos para não morrermos de vergonha na nossa consciência plena de luz, aonde fomos criados, depois dos mundos animais, como pessoas, como exemplo, né, do paraíso de Adão e Eva, é um exemplo, claro que não é só aquilo, né, porque se fosse só aquilo, Deus seria limitado, né, mas de paz, de amor, de felicidade que não soubemos preservar. E aí, nesse processo de expansão, a consciência já estava plena das coisas. Mas se eu soubesse, eu não tinha feito. Não, nós como espíritos já nascemos com a lei gravada na consciência. Isso está no livro dos Espíritos, para quem quiser pesquisar,
Perguntou Allan Kardec, onde está gravada a consciência? Né, está dentro da gente. É o nosso eu superior, a nossa centelha divina que jamais se corrompe. Né? Nós não temos a senha dessa. Esse é o nosso Deus interior. Só Deus acessa essa consciência e por isso que Deus sabe exatamente o que nós somos. Haroldo Dutra Dias fala muito disso na relação com o Deus exterior e a presença de Deus dentro de nós. E aí, então, o que acontece? Se não precisássemos exercitar a paciência, o perdão, o amor incondicional, com o benefício do esquecimento, para que realmente tivesse algum mérito, nós ficávamos no plano espiritual. Não tem por que reencarnar e esquecer tudo e ser pai do meu inimigo, ser mãe da minha inimiga, aquela mesma cúmplice que eu encontrei lá no Egito Antigo, quando eu já era um exilado da capela, um espírito mais velho ainda, porque não soube fazer o bem. Fui para um lugar onde há muitas moradas na casa de Deus e não soube vestir a túnica nupcial do amor, não passei pela porta estreita da bondade, do perdão, tive que vir para um mundo primitivo, onde as energias, o arco-íris é bem mais poluído, para recomeçar pelo amor e pela caridade a ensinar. Só que o meu orgulho de ser espiritual vaidoso me transformou num feiticeiro. Que faz o quê? Somos deuses. Como é que nós conseguimos manter um corpo físico funcionando, levantar um braço, abrir os olhos, ouvir, transformar o ar, né, a palavra que vai até os ouvidos de cada um de nós e se transforma, né, numa compreensão que eu vou lembrar com outras memórias e que eu vou aceitar. Nós somos os computadores mais avançados que jamais nenhuma inteligência artificial vai imitar. Ninguém vê a palavra, ela vai no invisível. Não tem legenda aqui para que nós... Quando nós estamos gravando por uma tecnologia que descobrimos de onde? Se não de Deus. Com licença, desculpe. Então, tudo isso estudando o Espiritismo e somando, né, os quadradinhos do quebra-cabeça desse universo infinito com a misericórdia de Deus, nós trazemos para o simples, porque a gente pode pensar, mas é muito complexo, não dá para dizer mais fácil, né? Não dá para simplificar, mas já é simples. É isso que nos consola. Porque se a gente viesse aqui, fizesse um mistério, né, um milagre, aparecesse aqui, cura um cego, beleza, né, aplaude, né, segue Jesus, cura o paralítico, beleza, né. Não estou dizendo que Jesus fazia isso para receber aplauso, mas era tão duro aquele momento que ele precisava dessa ferramenta, porque ele só ficou 3 anos fazendo isso. E mesmo assim não entenderam. Até hoje a gente está ainda procurando, né? Por isso que ele dizia, que bom que você acredita, né? Que bom que nós já sentimos isso. E nós não vamos poder renegar o Espiritismo, né? Podemos sair porta fora e dizer, vou esquecer, fechei a porta do Espiritismo, agora sou ateu. Não vai conseguir, né? Fechei a porta do Espiritismo, agora vou para a Igreja Católica, que lá eles falam o mistério da fé, e isso me deixa lá para o padre rezar. Vou na Igreja Evangélica, cada um faz as suas escolhas, né? Tudo, como eu disse, árvore do cristianismo. Para aquelas pessoas servem, para outras também servem. Eu não falo isso porque eu acho que o espiritismo é superior, até porque eu tenho excelentes relações com a Igreja Católica, que são minhas amigas, essas pastorinhas, de muito tempo já. E todos os dias eu recebo, inclusive, gravo o evangelho para elas, com mensagens edificantes muito legais, compreensões que eu não teria dentro do espiritismo, outros ângulos da vida. Né? E vai continuar assim quando a gente desencarnar. A vida é eterna. Então, é Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, o espiritismo, o futuro das religiões, não a religião do futuro. A gente vai conseguir exportar esse conhecimento para outras compreensões cristãs, compartilhar esse sentimento, mas lembrando que nós temos responsabilidade por saber. Né? Porque o pior cego é aquele que nunca vê. Então a gente sabe a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a gente sabe que as causas anteriores às aflições estão na minha árvore de sentimentos negativos, e se eu ainda os tenho, aí eu encontro o porquê das minhas dores. Não é? Existem nas doutrinas psicológicas de tratamento de vícios, né, onde o viciado faz o seu inventário moral, no AA, no NA.
nos 7 passos, né, e nas 12 tradições. Mas uma das questões é a fuga geográfica, que as pessoas fazem não só do vício, né? Porque a pessoa precisa ter uma justificativa para fugir da realidade. A gente está vendo aí, quem assiste novela vê, né? Uma justificativa para se fazer de vítima, gente. Não é só no alcoolismo que isso acontece. É a fuga geográfica. Eu estou numa relação com uma pessoa, então aquela pessoa tem um montão de problemas, justifica, né, minhas dores e meus ciúmes. Aí eu saio, acho que está tudo bem, encontro o amor da minha vida, que dura 6 meses, a paixão, né? Aí a primeira noite junto, primeira vez que você deixar a tampa da privada aberta, já começam os problemas que você não fechou a tampa, não, né? Não é brincadeira, mas enfim, os problemas. No trabalho é a mesma coisa, com os pais é a mesma coisa, né? Porque e assim a gente vê, o meu chefe, minha chefe, o meu cliente, a gente foge de se encontrar justamente porque há uma barreira que o orgulho traz como comodismo espiritual, eu diria, para que nos mantenhamos, né, com um argumento, com uma narrativa que explique as nossas dores e que nos torne, né, merecedores de misericórdia e não de merecimento. Então nós estamos sempre, em vez de buscar merecimento, fazendo ao outro, né, o que dele gostaríamos de receber, trabalhando pela caridade, pelo amor, pelo perdão, buscando caridade. Não somente a material, mas emocional. E até mesmo no espiritismo. Mas eu fui espírita, né, a vida inteira, e agora eu vou desencarnar. Vai, né? É a lei. Né? Agora meu pai está doente, a minha irmã está doente, o meu negócio não deu certo. Você não sabe como é que o teu arco-íris está administrado. Quantos nós você foi criando no teu caminho espiritual, e por misericórdia nós vamos pagando em parcelas. Somos deuses criadores de vida, mas, ainda vou voltar ao navio ali, do barco de Jesus do começo, é um momento, sim, que exige um pouco mais de força de vontade, porque nós estamos bombardeados de irradiações. De irradiações, né, de coisas invisíveis, como o controle remoto, que muda o canal da televisão, que já é antigo, né, como as senhas, como o celular. Mente das pessoas que estão com medo do final dos tempos e não falam para ninguém, porque não, né, e que não querem buscar a compreensão, porque está tudo aí já dito, explicado, mastigado, basta a gente botar para dentro e dar tempo de refletir, né? Dormir na ideia, pensar, acreditar, sentir. E, por causa disso, nós estamos navegando no meio de uma tempestade, né? Então, quer dizer, ninguém vai ficar relaxado no meio da tempestade. Totalmente. É evidente que nós temos que estar relativamente, como trabalhadores da última hora, com o mínimo de tensão para segurar a enxada, né? Para poder fazer o trabalho, pode segurar a tesoura e fazer o trabalho, o cesto e fazer o trabalho na vinha. Então, temos que estar atentos, é orar e vigiar, disse Jesus, para que nossas energias não se dissipem muito facilmente e a gente se coloque na posição, né, também de desassistidos de Deus nas tragédias aparentes que acontecem, como se Deus não estivesse no controle. Deus é muito maior do que nós imaginamos. Ele transforma um átomo no universo. Será mesmo que ele vai dar mais para um do que para outro? Né? Será mesmo, né, que eu sou digno de ser a vítima sempre? E quando sou o algoz, as minhas razões são sempre absolutas? Ou estou doente espiritualmente, precisando encontrar, como São Paulo, né, a minha conversão mais profunda como ser cristão, que não me santifique imediatamente, é claro, mas que transforme, né, a minha alma, pelo menos, né, num viajante mais bem orientado. É isso que o Espiritismo trouxe, melhor orientação para o nosso progresso espiritual. Tem um caso que parece novela de ficção científica, mas é fato. Um espírito que emitia, né, energia muito negativa por uma inteligência muito grande caiu num trabalho de atendimento espiritual, porque estava prejudicando uma pessoa e fazendo mal muito negativamente, e tinha muitas vidas, né, ultrapassado o limite da necessidade de reencarnar, de voltar aqui onde nós estamos, como eu disse, para exercitar, para se expandir, para se recuperar, para se regenerar e para entender o amor. Então estava, né, se transformando num ovoide espiritual. Mas ele conseguiu, lá por uma razão do trabalho que foi feito, entender aonde ele estava indo e qual era o seu destino, e aceitou a conversão instantânea. Só que
todo o seu passado estava para trás. O que teria que ser feito? Ir lá no passado, lá naquele sacerdote egípcio lá que começou em busca de poder e magia e baixa feitiçaria, desfazer aquela mandinga, porque aquilo estava vibrando. Né? Nas pirâmides até hoje tem isso, né? E aquilo ia reencarnar, esquecido de tudo que ele fez, para poder recomeçar. Porque a misericórdia de Deus, numa escala, traz isso, né? É claro que é bonito, né? Ah, então ele foi um grande mago, né? Ou foi uma Cleópatra, foi um faraó. Não, pode ter sido um cidadão. Todo mundo numa vida foi grande e noutra pequena. Numa foi rico e noutra foi pobre. Não pensa? Para uns, né, a riqueza é muito fácil, mas a provação que isso traz é bem grande para o espírito. Porque a riqueza material ela é passageira, como é passageiro o nosso período aqui neste plano. E para concluir, então, de nada vale nós sentirmos ciúmes, porque só vai enrolar um pouco mais o nosso novelo já bastante enrolado. Não é nós que estamos cometendo a traição que Judas cometeu ao sermos, né, por alguma razão, vitimados por algum problema, né, preteridos no ambiente de trabalho, a promoção foi para o outro, não foi para mim, né, e assim por diante. Né, tudo, qualquer coisa. Por que o jardim do vizinho é mais bonito, né, como diz o ditado já, né? Porque nós costumamos fazer isso também usando o desprezo moral e material. E Jesus disse, por que tu vê, né, um cisco no olho do outro, tem uma trave tapando os teus olhos? Né? Aquela história já vimos, né, também, aquela vizinha fofoqueira que dizia, né, que o lençol da vizinha era sujo, mas que estava sujo era a janela dela, não era o lençol da vizinha, né? Porque o outro, né, o fracasso do outro nos consola e não a felicidade do outro. E isso é triste. E isso só nos traz problemas. É uma escolha, não é algo que é um sermão, não é algo que é digno de ser condenado, porque a gente não sabe também o tanto de frustração que tem nesse espírito negativo, e nós temos em maior ou menor escala esses problemas a administrar. Quando conseguirmos entender que o amor é incondicional, nós teremos mais felicidade e liberdade, porque nós veremos que não há interesse em quem nos ama. Né? E saberemos também perdoar e conseguiremos abrir para o infinito as nossas asas e veremos então como a vida é boa. Que apesar, né, das guerras todas que estão acontecendo, que Deus é que administra o arco-íris pessoal de cada um, com o livre-arbítrio de cada um, as tempestades e as bonanças estão somente na vontade de Deus. Jesus disse que nem mesmo ele sabia a hora de transformação, quando teria terminado o trabalho, né, de separação do joio e do trigo, para quem fosse joio nesse momento, as consciências perturbadas continuassem num outro terreno até que semeassem, nenhuma semente de Deus se perde, nenhuma ovelha se perderá. O que nós queremos de mais positivo que isso, né? O que nós queremos de mais consolador que isso? O que nós precisamos, então, para aceitar isso e nos tornarmos mais disciplinados para atravessar a tempestade e chegarmos ao porto, né? Depois da ponte, logo ali? É de persistência. Não é de santificação, não é sair daqui agora e dizer, não, agora não vou mais, nunca mais eu vou sentir ciúmes, nunca mais, porque é pecado. Não. Vou ter que me confessar, não tem confessionário aqui, né? Confessão está aqui na consciência, né? E o amor está no coração. É persistir. Cair e levantar o quanto for necessário, mas jamais culpar a Deus e jamais pensar em desistir. Não acaba. Ninguém morre. Nem o ovoide morre. O ovoide se atrasa, mas que fica, né? Volta a ser um ovo. Eu, por acaso, sou um ovo de dinossauro já. Né? Ou de dinossauro, né? Dinossauro, não sei se bota ovo, né? Vamos acreditar que a bênção dessa maravilhosa doutrina é tão misericordiosa que nós só podemos oferecer a firmeza em compartilhar quando importante essa vibração. Né? Não nos furtar quando alguém precisar de um consolo, dizer, olha, a vida continua, calma, vai passar. A gente vê cada drama profundo, cada coisa terrível acontecendo, né? E a gente vê que a gente não tem problema. Né? A gente vê, poxa, eu consegui. Me emociona um pouco porque me lembrei de uma coisa, mas eu consegui de vir até aqui pelo Espiritismo. Então, nós precisamos entender que se alguém ainda não encontrou o que nós sentimos, precisa da nossa presença também. E a nossa presença, tenho certeza que por menor que ela seja,
vai ajudar. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus que nos dê a força de continuarmos nesse amor cristão, usando o mínimo de compreensão que tenhamos para compartilhar com os nossos irmãos e nos solidarizarmos com suas dores. Senhor, abençoa os nossos corações, às vezes ainda vibrando com rebeldia, ainda inconstante muitas vezes, mas já caminhando nos primeiros passos mesmo, que alguns demorados, para nos tornarmos, sim, mais felizes, como prometeu Jesus. Que está no meio de nós, que nos ensina, que nos ampara, que nos ama. Abençoa os ambientes de trevas nesse momento, nos presídios, nos hospitais, mas não só aí, na cegueira espiritual que nós compartilhamos mesmo compreendendo a tua luz, nas obsessões, nos irmãos de negatividade, no medo que temos, e que consigamos vencer essas sombras do passado, Senhor, para sermos o arco-íris de luz, não somente em nossas vidas, mas como irmãos de fé e de felicidade que podemos semear e um dia colher. Desde já pressentindo que esse é o caminho, a verdade e a vida, como tu nos ensinaste, Senhor. Que seja feita tua vontade. Obrigado ao plano espiritual aqui presente e que assim seja. Muito obrigado.